Boa tarde, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso projeto do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem acontecendo todos os domingos, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Esse projeto tem iniciado do primeiro capítulo do Evangelho na primeira semana de 2022 e nós já estamos hoje no terceiro capítulo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje vamos dar sequência a esse capítulo. Na semana passada nós já vimos, né, os diferentes estados da erraticidade da alma na erraticidade, e hoje nós vamos falar das diversas categorias de mundos habitados. Né? Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GEPEC, faço parte da equipe doutrinária, dos passistas, do grupo de estudo Allan Kardec, e mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, nós vamos parar um momentinho para fazer a nossa oração inicial. Então eu vou pedir àqueles que se sentirem à vontade para fecharem os olhos. Vamos nos colocar em uma posição confortável e rogar. Amado Mestre, mais uma vez estamos aqui dispostos a buscar o seu conhecimento e o seu caminho. Permite, Senhor, que todo conhecimento seja revelado de acordo com o nosso merecimento. Que tenhamos força e coragem para continuar trilhando o caminho do bem e buscando sempre essa seara de amor. Permite que esse estudo corra de forma tranquila, pacífica, que todo o aprendizado se fixe no nosso pensamento, no nosso intelecto, mas acima de tudo no nosso coração. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos fazer a leitura e o estudo do capítulo 3, na sua segunda parte, que são as diversas categorias de mundos habitados. Capítulo 3, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. E quando a gente vai falar das diversas categorias de mundos habitados, o que primeiro me vem à mente, assim, é entender a grandeza da criação divina, né? Entender que nós não estamos sozinhos no universo, que esse universo enorme, imenso, ele é composto de uma diversidade muito grande, muito acima do que nós podemos conceber, nós podemos imaginar. E que se não fosse dessa forma, como seria possível, né, a gente passar por tantos estágios, por tantas experiências que são necessárias para o nosso próprio aprimoramento e para um aprimoramento coletivo também. Então é muito interessante a gente ver, é muito bonito da gente entender que Deus, que é o nosso Criador, ele vem sempre criando o princípio material, o princípio espiritual, e que essa criação ela está toda interligada. Toda ela tem um objetivo, não há desperdício no universo, não há desperdício na criação. E como esse texto, né, que Kardec nos coloca, ele é um texto quase técnico, assim, é um texto bem didático, eu vou optar por fazer a leitura, são apenas 3 parágrafos, né, eu vou fazer a leitura e depois a gente faz mais alguns comentários. E nesse texto ele vai dividir de forma bem interessante as diferentes categorias de mundos, né, desde os mundos primitivos até os mundos divinos ou celestes. Então, vou começar a leitura. Diversas categorias de mundos habitados, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando seu estado e o seu destino,
com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral, em mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e prova, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a eles indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. É um texto curtinho, apenas 3 parágrafos, mas cheio de ensinamentos, né? Primeiro, aqui no primeiro parágrafo, Kardec nos coloca que a vida material, ela existe em diversas formas, né? Em diversas gradações de mundo. Então, desde os mundos mais primitivos, em que a matéria é mais bruta, em que existem as primeiras encarnações dos espíritos, né? E esse mundo, ele não é um mundo ruim, no sentido de causar mal aos espíritos, mas é um mundo necessário para que a gente possa passar por essas experiências materiais e aprender com essas experiências para assim chegar nos próximos degraus, nos próximos passos, né? E aí ele faz, no segundo parágrafo, a divisão desses mundos em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. E ele situa o nosso planeta, o nosso mundo, o planeta Terra, no mundo de provas e expiações, né? E justifica que é por isso que no planeta Terra ainda passamos por muitas situações onde há sofrimento, onde há dor, né? Onde precisamos nos depurar através das provas, né? E não através do nosso crescimento moral, porque ainda não temos crescimento moral suficiente para essa depuração, né? E me chama um pouco a atenção também a descrição que ele faz dos mundos de expiações e provas, não, dos mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas de luta. Então parece um mundo de alívio, né? Quando eu leio essa frase, me vem a palavra assim, alívio. É quando a gente sai de um mundo muito mais violento, agressivo, né, onde ainda predominam as paixões, a matéria, e a gente chega no estágio em que é possível respirar, é possível descansar um pouco, é possível se refazer um pouco das lutas, apesar de não estarmos ainda nos mundos felizes, né, ainda não estarmos com a perfeição relativa, mas é muito interessante essa descrição que Kardec faz, né, seria como se um ponto de merecimento, né, de estar ali. Então, a gente já pode respirar um pouquinho mais aliviado quando chegar nos mundos regeneradores, né? E ele faz aqui um comentário importante no terceiro parágrafo, que também é corroborado pelo Livro dos Espíritos, nas questões 172 e 173, que é: um espírito, ele não está necessariamente atrelado ao mundo em que ele foi criado. O espírito, ele pode se desenvolver de uma forma mais rápida e necessitar, então, de outras experiências em mundos mais adiantados. Ou o contrário, o espírito, ele pode necessitar ficar um pouco mais nesse mundo ou até ser transportado, vamos dizer assim, ter novas experiências em mundos um pouco mais primitivos, um pouco mais atrasados moralmente e materialmente. Porque isso é o que é necessário de acordo com o momento que aquele espírito está vivendo, né? Com o que ele precisa para se desenvolver.
Então, nada é automático, nada acontece por acaso, nada foi sem motivo. Então, tanto os espíritos precisam se desenvolver, quanto os mundos se desenvolvem. Então, o mundo que é criado, um mundo primitivo, a princípio, ele também tem um desenvolvimento material através da manipulação das forças intelectuais, ou seja, dos espíritos que habitam aquele ambiente. E esse mundo ele vai se transformando, se regenerando e depois se purificando para se tornar então um mundo celeste divino. Então, tanto os espíritos quanto a matéria, que é composta desses mundos, ela vai se aprimorando, mas não necessariamente elas estão atreladas. Uma pode andar mais rápido que a outra, ou vice-versa, né? Isso é um ponto bem interessante. Então, esse texto, como eu falei, ele é um texto bem técnico, né? Bem didático, para a gente entender, para a gente se situar, para a gente compreender por que somos assim, por que estamos nesse mundo, por que o nosso mundo apresenta essas características tão interessantes. Às vezes temos algumas alterações de ordem de natureza, né? Terremotos, às vezes temos alterações de ordem da humanidade mesmo, os nossos desentendimentos, as guerras, os conflitos, né? Todas essas mazelas existem por nossa causa e precisamos dela para vencer as nossas limitações, para nos aprimorar. Então, como eu falei no início, o que fica dessa lição é que nada é por acaso. Deus não faz nada sem pensar, sem inteligência, sem um motivo e sem estar intimamente ligado com as outras coisas que já existem no universo, né? É muito bonito pensar que o Criador foi tão bom com a gente a ponto de desenvolver esse sistema que nos leve, que nos impulsione, que nos dê a oportunidade de crescer. Bom, era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso e vamos agora fazer a nossa oração final. Vamos de novo nos postar de forma confortável, tranquila, serena. Os que desejarem podem fechar os olhos, porque agora vamos vibrar. Amado Mestre, muito obrigado por esse momento de reflexão, por esse momento de aprendizado. Muito obrigado, Senhor, por eu poder estar aqui hoje, por ter a minha saúde perfeita, por estar tranquilo, por ter todo esse aparato tecnológico que nos permite a comunicação, mesmo sem estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Vamos pedir também que abençoe, Senhor, a nossa família, os nossos amigos, aqueles que porventura estejam mais necessitados de saúde, necessitados de bens materiais, necessitados de paz de espírito. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão à nossa volta. E pedimos também, Senhor, que a sua energia de paz, de bem, de amor, se espalhe por todo o nosso planeta Terra. Muito obrigado, que assim seja. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar para que vocês continuem acompanhando esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que tem sido feito todos os domingos aqui no GPEC. Muito obrigada.